livro de 1 Reis, no Velho Testamento, capítulo de número 19, apenas o versículo de número 13, vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Eu vou ler novamente. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Esta passagem nos mostra, esse capítulo 19, na verdade, ele nos mostra um momento ímpar na vida de Elias. Um momento ímpar na vida de um profeta de Deus. Um momento ímpar na vida de um homem que dedicou a sua trajetória a um Deus poderoso e a cumprir os propósitos de Deus. E essa dedicação em cumprir os propósitos de Deus não era uma dedicação qualquer. Elias não era uma pessoa que fazia as coisas de qualquer maneira. Elias era um profeta, era um homem, era uma pessoa que dava tudo o que tinha para que o propósito de Deus fosse cumprido. Era alguém que levava as coisas de Deus tão a sério, que quando ele via que alguém estava fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira, ele se enfurecia. Elias é um homem que entendia que não existia adoração a dois senhores. Elias teve uma trajetória maravilhosa, mas ele teve um momento ímpar na sua carreira. Um momento ímpar na sua trajetória de profeta, de homem de Deus. E esse momento ímpar que Elias teve é um momento que nos mostra a sua fraqueza. Um momento em que ele se sentiu muito humano. Porque quando nós falamos dos profetas, nós costumamos a enxergar nestes homens um potencial a crescer, ser mais forte, ser mais poderoso, ser de certa forma alguém maior do que nós, que estamos falando deles. Quando falamos desses homens, nós sempre falamos em uma maneira que eles ficam engrandecidos pelo potencial que demonstraram na época em que viveram. E este capítulo 19 do livro de 1 Reis vem nos mostrar o lado humano comum de um profeta. E na maioria das vezes, nós esquecemos que nós temos um lado humano comum. Não é que nós sejamos sujeitos apenas. É que nós estamos encarnados nesse homem. Encarnados nessa pessoa. Nós temos também sentimentos. Nós temos também dificuldades. Não importa o quão profeta seja, o quanto Deus use, não importa o quão seja pessoa íntegra, não importa o quão seja
abastecido pelos dons do Espírito Santo. Nós somos pessoas comuns, ainda assim. Este capítulo nos mostra o momento em que Elias pede a morte para si. Elias se aqueixa de que ele não é melhor do que os seus pais. Ou seja, ele está querendo dizer, eu não sou melhor do que as outras pessoas que vieram antes de mim. Eu não sou melhor que os outros profetas. E os outros profetas também morreram. Eu não sou o melhor. Nós estamos falando de um profeta que foi transladado, arrebatado por Deus. Porque andou com ele. O segredo para ser arrebatado por Deus é andar com ele. É por isso que nós, os cristãos, acreditamos no arrebatamento, porque nós estamos andando com Deus. Observe que Elias era profeta, era ungido de Deus, andava com Deus, fez a chuva parar de descer, orou para que a chuva descesse. Em todos esses momentos, repreendeu, matou mais de 450 profetas ao fio da espada, fez o fogo descer do céu através da sua oração. Ele comoveu o coração de Deus a mandar fogo do céu. Aquilo aconteceu por causa do pedido de Elias. Ele tem tanta intimidade com Deus que ele ora para não chover e não chove. Ele ora para chover e chove. Ele ora para o fogo cair do céu e o fogo cai do céu. Mas existe um momento da sua caminhada, e é isso que eu quero enfatizar aqui nessa noite. Existe um momento da sua trajetória que ele está abatido emocionalmente. E qual é o motivo que Elias se abate emocionalmente? Chega um momento da carreira dele que ele acha que está sozinho. Ele olha para todos os seus feitos e começa a pensar, mas de que é que adianta tudo isso? Se eu sou o único que estou clamando ao nome do Senhor. Ninguém se converte. Ninguém se conscientiza. Ninguém ouve. Ninguém compreende. Nós vivemos em uma realidade em que existem muitos cristãos que vivem hoje depressivos. Existem esposos, esposas que vivem em depressão dentro do seu próprio relacionamento. Pastores que vivem em depressão. Homens de Deus que não conseguem entender a que rumo irá tomar a sua história. Vivendo em momentos de ascensão e decadência constantes. E agora? E o que leva uma pessoa a viver assim? Toda pessoa que vive em depressão, o que é que essa doença faz? O que é que a depressão faz com o homem? Faz com a pessoa em si. Te abate mentalmente e você começa a acreditar que nada vai mudar. Você começa a acreditar que não importa o que você faça, a situação vai continuar a mesma coisa. Não importa o quanto você ore, nada vai dar certo. Não importa qual rumo da sua história você tome, o final vai ser o mesmo. A depressão faz você acreditar nisso.
quantas vezes você pregue, as coisas não vão dar certo. E você começa a pensar assim. Você começa a achar que está tudo acabado. Existem fatos e relatos, notícias de pastores que se suicidaram. Quantos aqui ouviram esses relatos? Então observe que isso aconteceu na velhice deles, correto? Por quê? Porque na velhice, perceba que enquanto ele era jovem, ele acreditava. Enquanto ele era jovem, mesmo que não desse certo, ele achava que ainda existiria tempo para que a circunstância mudasse. Chega uma fase que chegou a idade junto com os pensamentos negativos e acabou estraçalhando a fé que existia dentro do seu coração, porque existem pessoas que acham que só porque a idade chegou não existe mais tempo para fazer nada. Ficam apegadas naquilo que se passou, apegadas naquilo que se foi, apegadas naquilo que se fez e não surtiu efeito, na ingratidão das pessoas que receberam e não souberam recompensar o que receberam. E esse sentimento começa a corroer. Em um relacionamento é a mesma coisa. Quando dentro de um relacionamento, qualquer dos cônjuges, eles acham ou acreditam que o que ele faz não está sendo recompensado, automaticamente ele se sente lesado dentro desse relacionamento. Não tem abraço, não tem afeto, não tem ternura, não tem cumplicidade. As coisas começam a acontecer desse jeito. Ambos já acham que o que fazem já não fazem mais que a sua obrigação. Se tomam uma atitude, pronto, essa atitude é o suficiente para achar que já foi feito alguma coisa. Sabe por quê? A mente do homem é infectada ou impulsionada à negatividade. É por deixar de acreditar que existe algo mais além da linha do horizonte. Que existe algo mais além da linha do horizonte, além do que nós estamos enxergando. Alguém alguma vez já foi na beira do mar aqui? E quando você chega na beira do mar, que você olha lá para frente, você enxerga até um limite, e naquele limite existe uma linha traçada, correto? Só que depois daquela linha do horizonte ainda existe mais coisa adiante. A linha do horizonte é o limite da tua visão. Mas existe algo mais além do limite da tua visão. E você jamais conseguirá alcançar se você não acreditar que existe algo após o horizonte. Você não sai do lugar. Aí você vai dizer, mas eu já mudei e não deu certo. Mude quantas vezes for necessário. O problema é que nós queremos nos sentir confortáveis. Quando somos incomodados com quaisquer coisa que seja, nos sentimos fracos. Nos sentimos abatidos. Se a igreja está cheia, nos sentimos bem, porque tem bastante pessoas. Mas onde existe uma quantidade grande de pessoas, existirão conflitos. São mentes diferentes, pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm ideias diferentes. E é apenas um local para executar todas as ideias. E existem ideias que não casam.
mesmo que ambas sejam boas. Se o local tem pouca gente, nos sentimos vazios. Achamos que não estamos sendo acolhidos. Então, no ego humano, sempre existirá algo a se questionar. Não importa o quanto o espaço seja preenchido ou vazio. Elias, nesse momento, se sentia sozinho. Achava que tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo vão. De que adiantava matar todos os profetas inimigos se o povo escolhido não se convertia. Ele olha e clama e grita no monte: hoje, pois, vós haveis de escolher. Se Baal é Deus, então sigam. Mas se Deus é Deus, então siga a Deus. Futuramente ele vai dizer para Deus que tem apenas ele em um diálogo. Sabe o que isso significa? Que naquele momento ninguém seguiu Deus. Naquele momento ninguém tomou uma decisão. Naquele momento ninguém se colocou diante de Deus para se dobrar a Deus, para se converter a Deus. O feito de Elias foi grande, mas não causou conversão. E existem ministros, pastores, pregadores, diáconos, obreiros, membros da igreja, que evangelizam, que vão em busca das almas, que apregoam, que ainda pegam um folheto para dizer Jesus te ama, que ainda abraça aquelas pessoas que estão fadigadas na rua. E algumas vezes as pessoas não se convertem. E o coração daquele que está pregando, ministrando, levando as boas novas, às vezes se entristece. Imagina só o coração de Elias, depois de cair fogo do céu, voltar a chover, e tantas coisas que foram feitas e ninguém se converter. Eu quero te perguntar uma coisa: como você se sente quando você tenta fazer alguma coisa de maravilhosa, ou quando você executa algo de muito maravilhoso e ninguém valoriza isso que está sendo feito? E mesmo vendo o que está acontecendo, as pessoas não acreditam no poder de Deus. Mesmo tendo cura, libertação, as pessoas não acreditam no poder de Jesus. E mesmo acreditando, elas não se convertem a Cristo. Como fica o sentimento no seu coração? A única coisa que você quer é que as pessoas que ouçam se convertam, sigam a Cristo e entendam que somente em Jesus existe salvação e vida eterna. Você quer levar o bem? Você quer transmitir a mensagem da vida eterna? Mas as pessoas, mesmo sabendo que você fala a verdade, preferem viver na mentira, na ilusão de um mundo ganancioso, podre e iníquo. O que você me diz disso? Como você se sentiria se estivesse no lugar de Elias? Elias senta no pé de zimbro, no meio do deserto, pede a morte, deita e dorme. O anjo chama e fala: Elias, come pão e bebe água. O anjo deixa a água e deixa pão, e sai. Elias come e volta a dormir. Eu gostaria que você entendesse uma coisa nesse momento. Existem momentos
que a dor da decepção é tanta, a frustração é tanta, que mesmo uma aparição sagrada não nos faz transformar o nosso ânimo. Mesmo após uma aparição sagrada, Elias não se transforma no seu ânimo, no seu ego. Elias não sente o desejo de viver. Elias não sente o desejo de voltar a profetizar. Elias não sente o desejo Eu não sei como está o estado de vocês. Eu não sei quais foram os desejos que se enraizaram no coração. Quais foram as tristezas e decepções que cortaram a alma. Quais foram as palavras que destruíram o ego. Quais foram as tristezas que te fizeram chorar. Quais foram as noites de agonia que te fizeram entrar em pranto? Quais foram as circunstâncias da vida que te fizeram ficar desesperado e não ter mais vontade de caminhar, e não ter mais vontade de adorar a Deus, e não ter mais vontade de viver? Mas uma coisa eu tenho certeza: naquele momento, depois que Elias volta a dormir, o anjo retorna, dá uma catucada nele e fala: Elias, levanta, come, bebe, porque longa é a sua caminhada. Talvez, quando Jesus apenas apareceu, te dando na sua mão o alimento, você não se animou. Quando Jesus apenas te deu algo para que você se alimentasse, a tristeza ainda continuou no seu coração. Mas nessa noite, mas nesse momento, para você que vai assistir através da internet, Jesus chegou, mas não apenas para te dar pão e te dar água. Chegou também para te sacudir, te balançar, abalar com essa estrutura que estava cansada e fadigada. Esse mesmo que disse: vinde após mim todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Esse mesmo Cristo chegou para te sacudir e dizer: come e bebe, porque a tua caminhada não acabou, o teu tempo não acabou, a tua vida não acabou, o teu desânimo não vai te matar. Jesus de Nazaré. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar para Jesus abençoar todos vocês, dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Pode ser aqui embaixo mesmo. Isso. Eu quero orar para Jesus abençoar a vida de vocês e a vida de todas as pessoas que têm abençoado esse ministério, essa obra através da internet também, dizimando e ofertando através das mídias digitais. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a todos. Estenda suas mãos, por gentileza, em forma de receber. Espírito Santo de Deus, obrigado por todas essas pessoas que abençoam a tua casa, a tua obra, que ofertam, que dizimam. Que na tua casa, Espírito Santo, tem se feito presente, ou que tem, através da internet, através da web, tem ofertado, tem dizimado, através dos canais digitais. Espírito Santo de Deus, abençoa estas vidas, continua multiplicando na casa, nos celeiros, continua, Espírito Santo, dando forças. Aquele que tiver alguma enfermidade, Espírito Santo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, Espírito Santo de Deus,
em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa, Espírito Santo, todas essas pessoas que estão na tua casa, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Conduz os teus filhos em paz aos seus lares, conduz os teus filhos em paz às suas casas. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Estenda suas mãos em forma de concha para receber. Que a graça do nosso Deus e a comunhão dos céus seja com todos nós aqui para sempre, para sempre.